baixo, seja o nosso refúgio, como das maldades arciladas do demônio. No poder de Deus, instantemente vos pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, exercitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, e assim seja. Amém. Pegamos a Nossa Senhora esta direção espiritual de hoje e também o coração de todos aqueles que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. boa noite. Boa noite. Então, nessa direção de hoje, a gente vai meditar um pouco sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. O Senhor Jesus conta, o evangelista Lucas conta essa passagem da vida de Jesus para nos ensinar uma verdade fundamental no seguimento ao Senhor Jesus. Estar diante de Jesus, ser diante de Jesus e não fazer para Jesus. O beato Van Thuan, que foi bispo no Vietnã, ele era um bispo muito ativo e tinha muitas pastorais e fazia muitas obras boas, e de repente ele foi preso, ficou um grande tempo, muitos anos preso, e escreveu um diário. Eu li esse diário dele, dos dias que ele passava lá na cadeia sozinho, e no começo ele questionava a Jesus: e o povo, e o teu povo, Senhor, que eu cuidava aí, e os jovens que eu catequizava, e o seminário que estava sendo arrumado e tudo isso, e agora eu estou aqui impossibilitado de fazer qualquer coisa. E ele foi aprendendo ao passar dos dias e dos anos, né? Ele ficou mais de 9 anos preso. Ele aprendeu, e ele escreve isso no livro dele, a diferenciar Deus das obras de Deus. Isso é um discernimento muito difícil. Parece simples, mas exige muita disciplina, meditação diante do Senhor, adoração, meditar em tudo que nós escolhemos viver, na nossa decisão de seguir Jesus. Quem que nós seguimos, Deus ou as obras de Deus? Esse discernimento é um discernimento que só é possível se ele for feito aos pés de Jesus. Como nessa leitura que Marta trabalhava, com certeza Marta, na casa dessa leitura, ela trabalhava para servir Jesus, que era o hóspede da casa. Trabalhava para ele.
devia estar fazendo almoço, limpando a casa, porque Jesus era visita na casa. E Maria, aos pés de Jesus, ouvia Jesus e falava com Jesus. E Marta pede para Jesus que fale para Maria ajudar ela a arrumar as coisas para Jesus. E Jesus diz que uma coisa só é necessária. E que Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. Porque não pode ser tirada de nós o que somos diante de Deus. Mas pode ser tirado o que fazemos. Hoje trabalhamos para Deus em uma coisa, amanhã em outra, depois de amanhã em outra. Deus dirige a nossa vida. Ter esse coração livre e disposto. Isso é um coração missionário, livre e disposto a encarar a novidade, a encarar o novo de Deus em cada momento da vida. Ninguém pode tirar do coração de uma pessoa que escolheu a melhor parte de estar diante de Jesus. Eu sempre tenho falado, mas agora nesses tempos eu vou reforçar mais isso, que é importante o missionário, antes só de fazer as coisas da missão, as obras que Deus nos dá para fazer, que devem ser feitas. Jesus não disse para Marta não fazer nada. Disse que Maria escolheu a melhor parte. Ouvir Jesus, e Ele vai ensinar o que devemos fazer. Mas o mais importante é estar diante de Jesus. É ser amigo de Jesus. É ter vida de oração com Jesus. E vida de oração não é só recitar várias orações, fórmulas já feitas. Não é só isso, também isso, mas não só isso. A vida de oração se estende, como o documento de Aparecida fala que a missa deve se estender em nossa vida. A vida de oração tem que se estender no nosso serviço, na escola, dirigindo o carro, lavando louça, arrumando a casa. Ter aquela clausura interior. São Vicente de Paulo falava assim para as irmãs vicentinas, falava assim: a sua clausura deve ser o seu coração. Elas não tinham uma clausura fechada. Elas viviam no mundo, como vivem as nossas irmãs celibatárias aqui, estão cuidando dos pobres, saem para o mundo. Mas deve ter a clausura dentro do coração. O claustro lá dentro da consciência, lá dentro da capela da nossa alma. A gente nunca pode sair ou deixar fechado a capela da nossa alma. Aquele fórum íntimo entre você e Jesus, aquele diálogo entre você e Jesus, tem que ser o dia inteiro. O dia inteiro. Quando você vai dormir, a consciência do que você fez de bom, o que você não fez de bom no dia, que você precisa mudar para amanhã. E quando você acorda, conversar com Jesus para que hoje você possa lutar para ser uma pessoa mais santa, uma pessoa melhor, que trate melhor os outros. E ir mudando as coisas, mas em todos os momentos, em todos os lugares que estiver, não só no momento de adoração comunitária, não só no momento de um retiro espiritual, mas em tudo que fazemos, devemos ser de Deus, e não só fazer as obras de Deus. Ter esse discernimento, ser de Deus, e isso ninguém pode tirar de nós. O que Deus nos dá, e a gente livremente aceita de ser para Ele, porque é a graça de Deus ser de Deus. Isso que livremente nós dizemos, esse sim que nós dizemos a Deus, ninguém pode tirar de nós. Ninguém. Beato Vantuan era bispo. A paixão dele era celebrar a Santa Missa. Ficou preso, recebia um pedaço de pão por dia para a refeição, só aquilo. E com aquele pão ele celebrava a missa. Ninguém podia tirar a missa dele, porque aquilo estava nele. E fazia as orações. Ele não tinha uma Bíblia para ler, porque não podia. Ele ia lembrando as leituras. Ele lembrava, ele meditava, ele rezava.
ele fala assim, ele celebrava a missa na catedral do coração dele. Celebrava a missa na catedral do coração dele. Isso ninguém podia tirar dele, porque ele escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado. É o que nós ouvimos no Evangelho. Escolhermos ficar perto de Jesus, e ninguém pode tirar isso de nós. Agora, se o nosso coração estiver só no trabalho pastoral, só no trabalho de uma comunidade ou de outra comunidade, se estiver nas obras de Deus só, mas desvinculado de Deus, porque isso pode acontecer com facilidade, cair num ativismo de fazer, e esquece de estar com Jesus, esquece de adorar Jesus dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria capela de nossa alma. E a gente vai esfriando e vai ficando uma pessoa que faz muitas coisas, mas não é de Deus. E isso é um perigo de acontecer, porque isso deixa a pessoa frustrada, a pessoa fica uma pessoa amarga, afasta todo mundo do convívio, porque como ela faz muita coisa, ela fica cobrando dos que não fazem e vira um inferno. Nem a Marta lá, fala para ela me ajudar, porque eu estou fazendo aqui para você. Escolheu a melhor parte. Jesus falou, e não vai ser tirado dela essa melhor parte. Ser de Deus. O Senhor nos chama nesse ano de 2014 a vivenciar essa experiência de escolher a melhor parte. Essa parte que nunca ninguém pode tirar de nós. Pode tirar nossas vestes, pode proibir isso, pode proibir aquilo, pode tirar véu, pode tirar o que for. Mas não podem tirar de nós o carisma, o serviço a Deus, a vontade de caminhar com Deus. Isso ninguém pode tirar. Eu fiquei 15 anos na Toca de Assis. E quando, por muitos problemas dentro desta comunidade, muita gente tinha medo. E muita gente se afastou, outros foram embora, outros nem seguem mais a Jesus, foram para uma vida completamente profana. Porque tinham um coração na obra, e não no Deus da obra. Me expulsaram da Toca de Assis, vocês sabem, né? Porque eu defendia os ideais do fundador da Toca, e a Toca tinha outro plano pastoral. Me desligaram da fraternidade, e no sábado seguinte eu estava fazendo pastoral no centro da cidade e me encontrei com um irmão que era guardião na Toca. E ele disse assim para mim, eu pensei que nunca mais ia te ver fazendo pastoral de marrom. Eu falei para ele, mas por que essa surpresa? Porque o que eu escolhi nunca vai ser tirado de mim. Antes de eu ser da Toca, eu já tinha escolhido Jesus. Eu já tinha escolhido os pobres para servir. Então para mim não mudava nada usar o símbolo da fraternidade ou não usar. O coração estava preso em quem podia e pôde e sempre vai me sustentar no caminho com Jesus. Mas ter o coração livre diante de todos os acessórios, assim, entre aspas. Ter o coração focado em Jesus, uma oração pessoal com Jesus, escolher a melhor parte de ficar perto de Jesus. Pode acontecer o que for, você continua com Ele, porque isso não pode ser tirado. Mas se não for assim, aí tudo é tirado. Como viveria, por exemplo, convido essa reflexão, todos aqueles que têm algum cargo de governo dentro da nossa comunidade. Como você viveria se amanhã você não fosse mais guardião e fosse membro da casa e eu escolhesse outro para ser guardião? Mudaria alguma coisa na sua vida? Ministros, e se eu mudasse o ministro, sentisse que era a vontade de Deus e mudasse, iam continuar com o mesmo comportamento ou o coração estava preso naquilo e não em Deus?
dentro da Toca de Assis mesmo, no começo, em São Paulo, eu fui o primeiro toqueiro de São Paulo. Abri a primeira casa da Toca de Assis em São Paulo, cuidava da casa durante 3 anos. Fiquei na função que seria como ministro regional da Toca aqui durante 3 anos. E cuidei da obra. Certo dia, o fundador da Toca disse: bom, agora fulano é o guardião, você vai ser... Eu continuei do mesmo jeito. E depois de muitos anos, já com 12 anos de Toca, aí teve as formações para os casais, e todos os casais tiveram que voltar à primeira etapa de formação, depois de 12 anos. Aí os irmãos que vinham formar a mim, na sala ali onde eu estava escutando, os irmãos que davam formação foram formados pelos irmãos que eu formei. Mas eu ficava sentado ali, ouvindo, com maior alegria do coração, porque sabia que esse era o desejo de Deus. Era aquele tempo de Deus. Para mim não fazia diferença sentar, ouvir ou falar, porque o coração tem que estar preso naquele que é a razão da nossa vida. Se o coração estiver assim, a gente sempre vai caminhar feliz. E eu falo isso a vocês, filhos e filhas de nossa comunidade, porque o Senhor quer ter conosco essa intimidade pessoal. O Senhor quer sustentar a nossa comunidade com essa força verdadeira de uma oração pessoal profunda e enraizada nele. Porque sem isso é impossível. É impossível. E quanto mais os anos passam, mais difícil vai ficar para viver nosso carisma sem ter uma profundidade de relação pessoal com o Senhor Jesus. A melhor parte não nos será tirada, ou seja, o que somos e não o que fazemos. O importante é nossa relação com Jesus. No Evangelho de São Lucas ainda, quando Jesus está falando daquela parte da divisão dos talentos, que deu tanto talento para um, para outro, e uns fizeram render, outros não fizeram. Aí Jesus diz assim no capítulo 19, versículo 26 do Evangelho de Lucas: eu vos declaro, a todo aquele que tiver, lhe será dado mais, e aquele que não tiver, será tirado até o que pensa ter. O que Jesus quer dizer isso? Parece uma coisa injusta, né? Quem tem vai ter dado mais, e quem não, já tem pouco ainda vai ser tirado. Jesus está falando disso, daquilo que não pode ser tirado e daquilo que pode ser tirado. Aquilo que se pensa ter, mas não tem, isso pode ser tirado. Aquele que tem será dado mais. Aquele que tem intimidade com Jesus, passa os anos e a intimidade aumenta. Vem sofrimento, vem perseguição, isso, vem aquilo, pode vir o que vier. Se você é amigo de Jesus e caminha com Jesus, se ficar só você e ele no mundo, tá bom. Você está feliz com ele, é a vontade dele. Então a quem tem é dado mais, e cada vez mais. E para quem não tem, quem não escolheu essa melhor parte, até o que pensa ter, porque está sempre nas obras de Deus, então até o que pensa ter lhe será tirado, porque na verdade não possui nada diante de Deus, parou nas obras. São Paulo fala aos Gálatas assim: me admiro de vocês, Gálatas, que começaram no Espírito e que depois querem terminar na carne. Como é doloroso, como foi doloroso para São Paulo falar isso para a comunidade de Gálatas, né? Que viu a comunidade nascer no Espírito e depois começar a querer parar em coisas humanas só nas obras, só nas coisas, e esquecendo do principal, esquecendo da melhor parte, que é o que sustenta a caminhada para valer. Porque quando vem a dor, eu já preguei isso várias vezes para vocês, quando vem um momento de dor, e ele vem sempre, é você, Jesus e a dor. Você,
a dor e Jesus. E isso é um mistério. Às vezes a gente está dentro de uma comunidade cheia de amigos, cheia de pessoas que dão a vida por nós, mas Deus permite que em alguns momentos de dor fique você, a dor e Ele, porque isso faz crescer. Isso faz crescer. Agora, se não tem Ele, vai ficar você e a dor. Aí cai tudo. Aí o que pensava ter é tirado. O Catecismo da Igreja, que assim eu encerro a reflexão de hoje, no parágrafo 2743, está escrito assim: orar, rezar, é sempre possível. É possível até no mercado ou num passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa. Sentado em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando, orar é sempre possível. Olha que lindo esse parágrafo do Catecismo da Igreja. Orar é sempre possível. Então dizer que não tem tempo para rezar é mentira. Porque você está trabalhando, você está rezando. Porque rezar não é só recitar as fórmulas de oração. Também isso, mas rezar é estar em comunhão com Deus. Eu sou serralheiro, eu estou soldando, arrumando um negócio. Eu vejo que não está legal aquilo lá que dá para ser melhorado. Então eu penso, eu estou diante de Deus, não, vamos melhorar. Dá para melhorar. Vamos fazer melhor. E assim a gente vai fazendo em tudo da nossa vida. Só tem esse exemplo para a gente entender. A oração é o tempo todo. Está lavando a louça na casa? Aí pôs o copo para ver que não está bem lavadinho. Dá para melhorar? Melhora. Oração. É oração. Isso é oração. Então que nesta semana e durante todo este ano a gente tenha um coração, e dentro do coração um claustro, uma clausura, porque esse ano, como diferente de todos os anos que nós já passamos como comunidade Voz dos Pobres, esse ano de forma bem mais radical nós estaremos nas ruas com os pobres. O tema nosso de reflexão esse ano é nosso apostolado é nas calçadas. Esse tema foi dado pelo seu José, um irmão de rua que fica na Paulista. Ele me disse isso. Ele disse para mim: o vosso apostolado é nas calçadas. Então esse é o nosso tema de reflexão. Vem também em comunhão com o tema que o Papa pediu, que a igreja vá às ruas. Então esse ano, de forma bem mais radical do que nos outros anos, estaremos com os pobres, mas não podemos perder o ser com Jesus. Por isso que adorar e estar com Jesus no claustro da alma vai ser necessário. Vai ser necessário estar adorando, fazendo pastoral, estou adorando, estou com o irmão no hospital, estou adorando, estou levando o outro, estou no trânsito, estou adorando. Ter de verdade na nossa alma, quando fecharmos os olhos, como o Beato Vantuan disse, eu refleti com vocês aqui, a catedral de Deus dentro do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.